O Senhor Deus te abençoe e o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre bênçãos abundantes. Porque o Senhor, Ele é o Deus que nos abençoa abundantemente. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é o Deus de amor, Deus de misericórdia, e Ele ouve as nossas orações, Ele abre porta, Ele entra com prover na nossa vida, nas nossas necessidades. Quantas das vezes nós recebemos bênçãos, estamos usufruindo das bênçãos, e quando nós paramos para pensar, nós chegamos à conclusão que recebemos além daquilo que nós merecemos, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor é o Deus de misericórdia e Ele nos abençoa. E Ele abençoa de uma forma tão grande, tão surpreendente, que aquela bênção, nós podemos dividir, aquela bênção, ela sobra, ela é abundante na nossa vida. Ela vai além daquele período, aquele tempo que nós imaginamos que ela estaria durando. Então eu quero falar sobre essa experiência que eu vivi com o Senhor, né, que eu já falei em vídeos anteriores, sobre a medicação que a médica de São Paulo me doou, né, em que ela doou 2 caixas que a minha amiga buscou no hospital e a outra caixa que veio direto do laboratório. Então eu já falei, já testifiquei, já dei testemunho sobre esse milagre de Deus na minha vida. Só que hoje eu quero falar sobre o milagre abundante, que vieram essas 3 caixas e uma veio direto do laboratório, então 60 comprimidos, 150 miligramas, eu tomando 2 comprimidos ao dia. Comecei a tomar no dia 10 de novembro de 2021, então uma caixa daria para um mês. Então a segunda caixa daria para o mês de dezembro a janeiro, e a segunda caixa do mês de janeiro a fevereiro. Então, estava feliz que tinha recebido aquela medicação, mas sabia que precisava, ter a garantia de mais medicação, porque o tempo iria passar e eu teria que continuar tomando aquela medicação. Então, ainda não tinha entrado com o processo na justiça, estava ainda arrumando a documentação, dando os primeiros passos daquilo que era necessário ser feito para requerer na justiça o direito de receber a medicação. Então, o tempo foi passando, então quando eu estava na segunda caixa de medicação, é que eu fui atentar pelo que o milagre que o Senhor tinha realizado na minha vida. Porque aquelas 2 caixas que a médica tinha doado, ela tinha colocado medicação. Ela abriu as caixas e colocou comprimidos a mais nas caixas. Então, numa caixa que viriam 60 comprimidos em cada uma, tinha mais, uma quantidade maior de comprimido. Então, aquele remédio que na contagem daria até o mês de fevereiro, ele durou até o mês de março. Então, eu tinha um mês a mais de medicação, aquela folga ali, a certeza daquele remédio. E então eu não poderia deixar de falar sobre esse milagre de Deus, essa bênção abundante que o Senhor me concedeu e que eu não estava esperando, Eu recebi aquelas caixas, estava feliz, grata a Deus, mas eu não tinha me despertado para ver a quantidade de comprimidos que tinha nas caixas, e ali aquelas caixas elas estavam com comprimidos sobrando, que daria para um mês a mais de medicação. Então, são as bênçãos abundantes que o Senhor nos concede. E eu louvo o Senhor pelo cuidado, pela sua provisão na minha vida. E é tão maravilhoso porque eu tenho vivido esse cuidado, essa provisão na minha vida. Porque o Senhor, Ele abriu a porta e essa porta permanece aberta. Então, eu tenho tantos testemunhos, tantas maravilhas, tantos milagres para contar sobre essas medicações que foram doadas. Porque elas não ficaram só nessas 3 caixas. Então, foram bênçãos abundantes. Porque quando chegou no mês de março que eu precisava de mais medicação e ainda não tinha garantia de receber medicação, então que o coração começou a ficar ali assim, apertado, e aí eu passei, na semana que estava acabando a medicação, aí eu passei mensagem para a médica, se ela tinha mais remédio para doar, e a família estava todo mundo apreensiva. Aí eu lembro que minha irmã, ela, depois de Lacerda, ela passou mensagem e falou assim: Júnior, passa mensagem para a médica, pergunta se ela pode doar mais uma caixa de medicação, de repente ela tem esse remédio lá. E aí eu estava assim, precisando, mas eu estava com vergonha de pedir mais remédio. Mas aí eu tive coragem, passei uma mensagem para ela, e ela prontamente falou assim: não, Júnior, pode falar com sua amiga para vir aqui buscar o remédio, que eu vou passar esse remédio para você. Então, isso não aconteceu só uma vez, não foi só 2 vezes, aconteceram várias vezes. E chegou um ponto de que eu nem precisava mais de mandar mensagem, ela mesma mandava mensagem. E essa medicação, ela foi abundante na minha vida. Então eu louvo ao Senhor, eu exalto o nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus zeloso, Deus amoroso, Deus de providência. Então basta nós clamarmos, nós orarmos, nós pedimos ao Senhor, que Ele abre porta, Ele move corações para nos ajudar, para nos abençoar. Ele não nos desampara. Então se você estiver passando por um momento difícil, estiver passando por uma necessidade, clame ao Senhor, ore, busque a Ele com fé, que o Senhor Ele vai abrir porta na sua vida.
Da mesma forma que Ele tem cuidado de mim, Ele vai estar cuidando de você. Nesse tempo todo, o Senhor, Ele tem provido a medicação na minha vida. Ele não tem deixado eu ficar sem o remédio, sem eu fazer o tratamento. Porque o Senhor, Ele é grande, Ele é fiel nas suas promessas e Ele cumpre cada uma das suas promessas na nossa vida. Eu vou estar lendo aqui Salmos 31, verso 19, que fala: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Amém. Então é maravilhoso nós refugiarmos no Senhor, confiarmos, né, termos a certeza do cuidado dEle, do seu zelo, e que as mãos dEle estão estendidas sobre as nossas vidas e que em nenhum momento Ele vai nos desamparar. Então se refugie em Deus, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo no momento de tempestade, nos momentos de dificuldades da nossa vida. Nunca perca a fé, que a sua esperança seja cada dia fortalecida no Deus Altíssimo. Te agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, Deus te abençoe e que o Senhor abra portas de bênçãos, de milagres na sua vida, hoje e sempre. Escreva um amém aí, curta, se possível compartilhe esse vídeo. Vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Amém.